Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Álvaro e vamos estudar Jung. Bom pessoal, hoje, sexta-feira, 9 de junho, hoje à noite, eu iria dar prosseguimento ao seminário Mapeando as Obras Completas de Jung, que é o volume terceiro das obras completas, tá? Do Jung, chamado Psicogênese das Doenças Mentais. É uma obra importantíssima, inclusive vem sendo citado ultimamente por conta do pessoal que milita na luta antimanicomial. Tá? O pessoal que milita na luta antimanicomial tem citado bastante este livro. E também por conta de uma discussão que existe hoje em dia na internet sobre neurociência, tá? Pseudociência, psicologia. Eu fiz até aqui no canal um mini curso inteiro sobre ciência e pseudociência de um ponto de vista junguiano. Tá? Por que esse livro é tão importante agora? Porque, inclusive, nesse debate se discute muito qual seria, né, a relação entre os arquétipos, os padrões de comportamento, os pattern behaviors e os padrões cerebrais. Tá? Qual seria a relação entre cérebro e arquétipo? Qual seria a relação entre as redes neuronais e a vida arquetípica, a vida simbólica, né? Até hoje a ciência tem dificuldade de vencer essa clivagem, né? De unir esses fenômenos, né? Numa única síntese de investigação, tá? Numa procura investigativa, numa síntese investigativa, numa síntese dialética. Até hoje a ciência tem uma dificuldade porque existe uma perspectiva bastante unilateral, materialista, no que diz respeito ao estudo do cérebro, por exemplo. E aqui, na psicogênese das doenças mentais, o Jung vai falar de uma expressão que eu acho fantástica, que é a mitologia do cérebro. Né? A gente vai conversar um pouco sobre isso, o que Jung chama de mitologia do cérebro. Porque, a meu ver, muito dos neurocientistas só fazem seguir a mitologia do cérebro. Tá? Mas a gente vai conversar sobre isso, tá? Eu acho incrível essa expressão. Mas por que eu não vou fazer hoje esse seminário, e sim amanhã à noite, sábado à noite e domingo de manhã? Porque hoje, pessoal, é meu aniversário, tá? 9 de junho. E é um rito, eu penso que nós precisamos vivenciar o rito, nós precisamos atravessar o rito nos atravessa e os ritos que são símbolos vivenciados, tá? Tem sido meio que esquecido na nossa época, tá? Eu lembro de uma conversa que o Pequeno Príncipe tem com a raposa, e ele pergunta à raposa o que é um rito. A raposa responde: um rito é aquilo que faz com que um dia não seja igual ao outro. Tá? Hoje é meu aniversário, então, querendo eu ou não, hoje não é um dia igual ao outro. Né? Hoje é um dia diferente. Então eu vou encontrar com algumas amigas minhas, né? Agora no restaurante, vou conversar com ela, passar a noite conversando. Com psicólogas também, de outra abordagem, da terapia cognitiva comportamental. Minha maior amizade na psicologia hoje é alguém de outra abordagem, não é alguém da Jungiana, mas sim da cognitiva comportamental. Eu acho isso massa. Né? E eu agradeço a vocês, porque o canal está crescendo, nós ultrapassamos 900 inscritos, e daqui a um mês e meio, mais ou menos, o YouTube calcula que esse canal vai alcançar 1.000 inscritos. Tá? Então, esse canal alcançando 1.000 inscritos, esse canal já começa a ter uma certa relevância para o YouTube, para as pessoas também. Então, o YouTube pode começar a divulgar esse canal para outras pessoas. E a tendência é crescer. Tá? Eu agradeço a vocês. Tá? E eu tenho feito muitos vídeos, muitos minicursos, muitos seminários, tento me colocar em uma série de discussões junguianas a partir de alguns critérios que eu penso que são critérios pragmáticos e que são critérios que podem nos ajudar a pensar a clínica do Jung
tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista prático. Né? Prático, que eu digo, é evidentemente a ciência é prática, a ciência é pragmática, mas de um ponto de vista de estar diante de questões práticas e objetivas da vida, sem nos perder em discussões excessivamente teóricas, que no fundo são apenas fugas da grande realidade humana que nos deparamos, que é o sofrimento. Né? Então, eu já vi muitos junguianos falarem horas e horas sobre Jung, e assim, já assisti palestras de 2 horas de junguiano falando 2 horas, e massa, a parte epistemológica está bem arrumadinha, fala de William James, fala de Kant, né? Tá bem arrumadinha, mas se encerra ali e parece que no mundo que aquela pessoa está falando é só o mundo das ideias. Em nenhum momento a pessoa fala em depressão, ideação suicida, transtorno de ansiedade, transtorno borderline, falta de sentido da vida, vazio existencial, ou seja, aquilo que mais aflige os pacientes que nos chegam. Ou essa pessoa não atende essas pacientes, ou é como se isso não importasse. E o mais importa é a gente poder dar sentido ao sofrimento humano, uma construção que a gente faz junto com os nossos pacientes. Por isso que aqui no canal tem uma playlist inteira sobre o sentido da vida, o sentido do sofrimento. A neurose da falta de sentido da vida é uma das maiores neuroses, talvez a maior neurose da nossa época. Tem uma playlist só sobre o sentido da vida. Tem uma playlist só sobre depressão e ansiedade. Tem uma playlist só com vídeos para aconselhamento para pessoas que sofrem com depressão e ansiedade, com 30 vídeos de aconselhamento para pessoas que sofrem com depressão e ansiedade. Muitas pessoas assistem. Né? Tem playlist de 2 cursos e mais muitos vídeos sobre ideação suicida. Né? Então a gente está aqui face a face com o sofrimento humano, e toda a nossa pesquisa, toda a nossa elaboração é no sentido de ajudar as pessoas que estão sofrendo. Tá? Mas também tem playlist aqui sobre mitologia, em que nós falamos de mitos, sem cair simplesmente numa fabulação de estar contando histórias. Não, a gente estuda o mito de um ponto de vista etnopsicológico, de um ponto de vista antropológico, também utilizando o método comparativo das ciências humanas, para que a gente possa ter um conhecimento psicológico um pouco melhor. Tem playlist sobre alquimia, sem cair numa mistificação, porque muitos junguianos, quando estudam alquimia, começam a pirar. Tem uma playlist sobre imaginação ativa, que eu acho assim que preencheu muito uma necessidade que se tinha no YouTube, porque eu nunca vi nenhum vídeo de nenhum junguiano no YouTube explicar a imaginação ativa, dizer o que é imaginação ativa, dizer como se faz imaginação ativa. E aqui tem vários vídeos, tem uma playlist só sobre esse tema, interpretação de sonhos. Tá? Tem uma playlist aqui com 39 vídeos sobre política e questões sociais, em que eu mostro que é possível a gente falar de política de um ponto de vista junguiano sem polarizar. Eu fiz 39 vídeos sobre política, não polarizei nenhum deles, utilizei o método dialético junguiano para confrontar hipóteses, confrontar correntes ideológicas, tentar buscar uma espécie de síntese em que os pontos de vista são aproximados, né, mas sem ceder à unilateralidade da consciência, ou seja, buscando o aspecto psicodinâmico do inconsciente, que tende a compensar e a corrigir e a retificar nossas atitudes. Tá? E termina sendo um trabalho com a própria sombra. Era isso que Jung queria. Tá? Jung não queria que a gente saísse batendo boca por política. A questão não é essa. Então é possível falar de política sem hostilizar as pessoas, sem polarizar. E vamos continuar falando bastante. E tem muitas playlists que com certeza vocês vão se identificar. E que vocês vão poder, inclusive, vocês podem até compartilhar e indicar para outras pessoas, tá? São 30 playlists aqui no canal. Sobre acolhimento psicológico, tá? São tantas playlists. É sobre o método de Jung, que é fundamental. Assistam a playlist sobre o método de Jung, porque, como Jung dizia, pode suportar durante muito tempo a teoria incompleta, mas não um método incompleto. E a playlist aqui sobre o método de Jung está bem completa. Quero fazer mais vídeo, mas o que já tem já está bem completa. E tem uma playlist, gente, com 30 vídeos de casos clínicos, que é uma outra coisa que eu sentia falta nos junguianos, citar casos clínicos. Tem uma playlist aqui com 30 casos clínicos. Playlist sobre Nísio da Silveira,
tantos assuntos, e também aqui você pode discordar, você pode questionar o Jung, você pode criticar o Jung. Tem vídeos em que eu interrogo o Jung, levanto objeções ao Jung, porque isso faz parte da pesquisa científica, tá bem? Então esse é o meu objetivo com esse canal, que está crescendo, que vai em breve atingir 1.000 inscritos. Eu agradeço a vocês. Esse meu aniversário é um rito, sincronisticamente, e de um ponto de vista astrológico, o Sol se coloca novamente na mesma posição em que eu nasci, ou seja, entre aspas, na mesma posição entre aspas em que eu nasci. É uma revolução solar, um novo ciclo que se inicia para mim e para o canal. Eu agradeço a vocês. É o aniversário de Álvaro, não é o aniversário do canal ainda. O aniversário do canal é só em setembro. E o aniversário de Jung é no próximo mês, em julho. Mas é o aniversário de Álvaro. É o meu aniversário. Aniversário de alguém que está aqui e já fez cerca de 350 vídeos para vocês, para preencher uma lacuna que eu senti na minha época em que eu estudava psicologia na graduação. Não se falava de Jung, quando se falava de um modo muito atrapalhado, bastante sem noção. Tá? Então é isso. Eu espero que esse canal possa contribuir com vocês, que esse canal possa agradar vocês de alguma forma. Eu agradeço pelo crescimento dele. E compartilhem, tem sempre aqui algum conteúdo que vocês podem se interessar. E amanhã, sábado à noite, vamos dar continuidade ao seminário Psicogênese das Doenças Mentais, né, com esse volume, ao seminário Mapeando as Obras Completas de Jung. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado e não se esqueçam, vamos estudar Jung.